é o RZTR11, é o RZTR, o Risa Terrax. Aí você, Eric, o que ele tem a ver com o que você falou até agora referente a lajes corporativas, a shoppings? Porque, e aí, ele é o fundo que eu comentei com vocês, que ele tem uma característica muito específica. Eu quero voltar aqui para mim, pessoal, para você que ainda não conhece esse fundo. Eu acho que você que já me acompanha já conhece esse fundo. O Risa Terrax é um fundo imobiliário do setor do agro. E como é que ele funciona? Ele tem 3 estratégias de investimento, de alocação do dinheiro. A primeira, que é a mais básica de todos, é a que tem a menor participação, se a gente for ver aqui. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, porque ele tem uma tabelinha mostrando quais são as alocações aqui, ó. Ele tem 3 estratégias: Buy to Lease, Sem Leaseback e Land Equity. Sendo que a Land Equity hoje ela corresponde a 11% a 16% do PL, Sem Leaseback 51% e Buy to Lease 30%. Então eu vou começar para a Land Equity. Land Equity, pessoal, na verdade é o modelo básico de ganho de capital. Ele compra uma fazenda, melhora essa fazenda e revende ela lá na frente com lucro. Essa é a estratégia simples do fundo, só que ela representa muito pouco toda a estratégia do fundo. Hoje ela representa 16%, mas a alocação que eles idealizam é de 10%. A grande alocação do fundo são essas duas aqui, Sem Leaseback e Buy to Lease. O que são essas duas estratégias? Deixa eu até voltar aqui para mim. O que o fundo faz? Na Sem Leaseback, ele compra a fazenda do proprietário, obviamente do proprietário, né? Ele compra a fazenda do proprietário, só que é o proprietário que fica na fazenda e arrenda a fazenda do próprio fundo. E o fundo dá uma opção de recompra para esse proprietário daqui a um tempo, no mesmo valor que o fundo pagou. Aí, Eric, que vantagem que o fundo leva nisso? Porque ele não vai ter ganho. Ele vai ter o ganho do arrendamento de todo esse ano. Então, por exemplo, você tem uma fazenda aí eu sou o Risa Terrax, você precisa de dinheiro. Aí eu falo, poxa, se você precisa de dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou te oferecer 70% do valor da sua fazenda. Sua fazenda custa 1 milhão, eu vou te oferecer 700 mil pela tua fazenda. Ó, 700 mil. E você faz um contrato de arrendamento comigo de 13% ao ano. Você vai me pagar 13% ao ano e lá na frente, por exemplo, nosso contrato são 10 anos. Lá no 10º ano, você pode recomprar a fazenda do fundo a 700 mil reais. Então, o fundo não tem ganho de capital, porém ele ganha 13% sobre o investimento que ele fez. Então, essa é a lógica, é o Sem Leaseback. O fundo, ele compra a propriedade e aluga a renda, na verdade, para o proprietário que era da fazenda, o dono anterior da fazenda. Na Buy to Lease é a mesma lógica, porém, o fundo não arrenda para quem era o antigo proprietário, ele arrenda para outro. Arrenda para outra pessoa, mas sobre a mesma estratégia. Dá uma opção de recompra, de compra nesse caso, né? Na Buy to Lease é uma opção de compra. No caso do Sem Leaseback é uma opção de recompra, porque o proprietário ele era o antigo dono. Já na Buy to Lease é para outro proprietário que tem uma opção de comprar a fazenda pelo mesmo fundo, pelo mesmo preço que o fundo pagou. E aí que está a questão da taxa Selic. Por quê? 80%. Se a gente for pegar hoje, a estratégia é quase 90% da estratégia do Risa Terrax é ganhar dinheiro com o arrendamento dessas fazendas. E a taxa média hoje, ela está um pouco distorcida, até pelos últimos movimentos, que ele coloca aqui 15%, mas a taxa média dos arrendamentos é em torno de 13%. O que significa isso? É basicamente um pré-fixado de 13% ao ano. Então o Risa Terrax, ele compra a fazenda e recebe 13% ao ano do dinheiro que ele investiu. Essa é basicamente a estratégia do Risa Terrax. Ele compra a fazenda e arrenda por uma taxa pré-fixada. E aí que vem a grande questão da taxa de juros. Por quê? Com a taxa de juros subindo, a taxa de arrendamento que o Risa fez com os proprietários, ela não muda, porque ela é pré-fixada. Então, se a taxa de juros sobe, qual é a vantagem minha como investidor em colocar o meu dinheiro num fundo que vai ter uma taxa de retorno de 13% ao ano? Lembrando, pessoal, não é a taxa do dividendo, sim a taxa de retorno do fundo. De 13% ao ano,
se eu posso colocar o meu dinheiro no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do país, rendendo a 12% e podendo chegar até 13% ao ano. Não faz muito sentido. Por isso que esse foi um dos fundos que mais caiu com a subida da taxa Selic. Entenderam? Então, ele é um fundo que tem um potencial, tirando as outras questões da valorização dos ativos, que eu não vou entrar nesse mérito, tem vídeos meus aqui no canal falando sobre isso, eu estou focando mais na questão do arrendamento. Ele é um fundo que tem uma possibilidade muito grande de valorização a partir do momento da queda da taxa Selic. Por quê? O 13%, esse 15% aqui de taxa média, ele vai continuar. Ele é pré-fixado. Ele está em contrato. Já a taxa Selic baixando traz mais atratividade para o fundo. Então, o RZTR ele tem o grande risco dele é a subida da taxa de juros, porque ele perde atratividade. Já com a queda da taxa Selic, ele se torna atrativo. Entenderam por que no caso do RISA, não é nem tanto os juros futuros que vão precificar, e sim a taxa presente, a taxa de curto prazo, porque na verdade você está trocando um investimento de 12, 13% ao seguro por obviamente um fundo imobiliário que tem o risco de renda variável. Então esse é um dos pontos que eu queria trazer para vocês. Então, na minha visão, o primeiro fundo que eu acredito que tem um potencial muito grande para 2025 é o RISA Terrax. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.